Depois dos eventos do capítulo anterior, o Lobo e a Supergirl foram parar em um tribunal intergaláctico. Enquanto o Maioral tenta jogar toda a culpa em cara e inventa mentiras, ela assume sua responsabilidade contando a verdade. Então, como punição, o Lobo recebe 30 dias de reabilitação comportamental, enquanto Dog, seu cachorro, fica temporariamente aos cuidados de Krypto. Além disso, Kara também é libertada após sua fiança ser paga pela Crush, a filha do Lobo. Uma semana depois, Dog tá lá vivendo com Kara e Krypto. Ele até tá se comportando melhor, mas fica claro que sente falta do antigo dono. É quando o Lobo reaparece alegando que a terapia o transformou. Porém, quando Dog simplesmente o ignora, acreditando que foi abandonado pelo Lobo, o Lobo culpa Kara e os dois acabam iniciando uma outra luta pelas ruas de Midvale. Nessa luta, Kara parece levar vantagem, mas percebe que está começando a agir exatamente como o Lobo e interrompe a luta. Em vez de lutar, ela o ajuda a reconquistar Dog usando os sanduíches favoritos do cachorro. Desse modo, o plano funciona e os dois fazem as pazes. Além disso, como o Lobo ainda precisa cumprir sua reabilitação, Kara o ajuda a reparar os estragos da luta e fazer boas ações pela cidade. Somente depois disso, o Maioral finalmente parte para o espaço ao lado de Dog. O capítulo 5 começa com o misterioso Sr. Kist completamente irritado com o Lobo. Depois de quase morrer por culpa do mercenário, ele agora enfrenta um outro problema. O sucesso do Lobo fez a audiência disparar, e toda a rede quer o Brutamontes de volta para continuar rendendo dinheiro. Mesmo assim, Kist decide que já teve o bastante e coloca um enorme preço pela cabeça do Cisarniano. Para cumprir essa missão, ele contrata uma assassina conhecida como Lip Bomb, uma figura excêntrica coberta por bocas espalhadas pelo corpo, capaz de falar por todas elas ao mesmo tempo. Ela tenta seduzir o Lobo para baixar sua guarda, até que logo depois ela revela seu verdadeiro arsenal. Em vez de roupas mais confortáveis como ela havia prometido ao Lobo, ela surge equipada com uma coleção de armas pesadas e abre fogo contra o caçador de recompensas. Só que o Lobo responde do jeito mais absurdo possível, usando uma de suas próprias armas bizarras, no caso, aquele crânio de seu cinto, para devolver o ataque e provar que continua praticamente impossível de derrubar. Porém, essa tentativa de assassinato era apenas o começo. A recompensa colocada sobre o Lobo atrai diversos caçadores de recompensa, incluindo um exército de pequenas criaturas que parte para cima dele, acreditando que finalmente conseguirão abatê-lo. Elas até zombam do mercenário antes da luta começar, mas logo percebem que subestimaram completamente seu alvo. Acontece que o Lobo atrai todos os inimigos para uma queda fatal, enquanto ele próprio se salva com sua corrente. E em poucos instantes, o grupo inteiro é completamente derrotado. Quando a poeira baixa, surge uma outra surpresa. Dois famosos assassinos, conhecidos como Murder Mouth e Fist Claws, finalmente aparecem. Até então, eles foram mostrados apenas como grandes estrelas de produções de ação, mas agora entram em cena para enfrentar o Lobo diretamente. O Murder Mouth, inclusive, chama atenção porque ele possui dentes formados por projéteis, transformando a própria boca em uma arma letal. No entanto, o confronto não dura muito. O Lobo mostra porque é considerado um dos seres mais perigosos do universo e derrota os dois de forma extremamente violenta. Só depois da surra, eles revelam que, na verdade, não passam de atores interpretando personagens famosos dentro daquele universo. Toda a imagem de mercenários implacáveis fazia parte de um espetáculo, e agora eles já pensam até em processar o Lobo pelos ferimentos sofridos durante as gravações. Bom, após encerrar mais esse conflito, o Lobo volta a conversar com o Sr. Kist. Porém, a conversa toma um rumo inesperado quando o empresário explica que existe um novo serviço para o mercenário. Só que, em vez de falar sobre fama ou dinheiro,
ele começa a mencionar dentes perfeitos e uma lição extremamente incomum. Daí, no fim da edição, o verdadeiro objetivo finalmente é revelado. Kist quer contratar o lobo para enfrentar ninguém menos que a misteriosa Fada do Dente, uma criatura assustadora que governa um reino construído em torno de dentes e que promete colocar o mercenário diante de um dos desafios mais estranhos de toda a sua carreira. O capítulo 6 começa na Corporação Limbo, uma empresa localizada entre o céu e o inferno. O lobo procura Derek Doody, o administrador do pós-vida, porque precisa voltar ao inferno para chegar às terras das fadas e encontrar a Fada do Dente. O problema é que o maioral foi banido do inferno. Então, como Derek se recusa a permitir sua passagem, o lobo simplesmente o soca, fazendo 2 anjos aparecerem e condenarem o Cisarniano à morte com a passagem para o inferno só de ida. E assim, era justamente o que o lobo queria. Só que como ele não pode realmente morrer, já que sua imortalidade foi restaurada após os eventos de DCKO, o administrador acaba lhe dando uma passagem de ida e volta. Ele só espera que o lobo nunca mais apareça ali de novo. Com isso, o lobo atravessa uma grande porta acompanhado de seu cachorro e finalmente retorna ao inferno. Depois de tanto tempo, o maioral até aprecia o cheiro familiar do lugar, mas não consegue acender seu charuto. Para sua sorte, ele encontra John Constantine, que lhe oferece fogo, o lobo agradece e segue viagem, enquanto alguns monstros ficam horrorizados ao perceber que o lobo voltou. Até que depois de caminhar por quilômetros, ele finalmente encontra o caminho para a Terra das Fadas. Ao chegar lá, o lobo encontra um reino cheio de criaturas mágicas, cogumelos e pequenas fadas. Após conseguir informações com um comerciante, ele segue até a maior refinaria e fornecedora de odontologia cósmica de todo o universo, comandada pela própria Fada do Dente. Ao se aproximar, o lobo é abordado por pequenos seguranças que avisam que essa é uma propriedade privada. Contudo, sem paciência, ele morde um dos pequenos guardas e ameaça transformá-lo em pasta de fada, caso não seja levado até a chefe. E, de fato, assustado, o sujeito obedece. Ele conduz o maioral para dentro da fábrica, onde ele finalmente encontra a Fada do Dente. Ele deixa claro que veio para cobrar uma dívida. Segundo as informações que recebeu, a Fada do Dente recebeu dinheiro para construir essa fábrica, além de equipamentos e trabalhadores, mas não cumpriu sua parte do acordo. Só que a Fada do Dente não se intimida. Ela é muito mais velha do que o lobo e já lidou com seres poderosos considerados deuses. Então, ela parte para o ataque, disparando rajadas de energia contra ele. O lobo responde atirando, e rapidamente a negociação se transforma em uma luta. Na sequência, a Fada do Dente manda seus funcionários atacarem o lobo, e o maioral apanha tanto que perde praticamente todos os dentes. A Fada do Dente pretende aproveitar o material, mas o lobo pega um pequeno dispositivo e seus dentes começam a emitir um sinal. Percebendo o perigo, a Fada do Dente rapidamente coloca os dentes do lobo na boca de um de seus funcionários. Então o lobo aciona o dispositivo e o sujeito simplesmente explode. Sim, o Cisarniano havia transformado seus próprios dentes em bombas e revela que possui explosivos espalhados por todo o corpo. Então, diante da imprevisibilidade do maioral, a Fada do Dente finalmente desiste da luta e aceita resolver a dívida. E mais, pouco depois, com o problema aparentemente resolvido, o lobo experimenta um novo conjunto de dentes e pergunta se combinam com ele. Desse modo, totalmente satisfeito, ele deixa a Terra das Fadas e segue seu caminho. No entanto, os problemas do lobo estão longe de acabar. Muito longe dali, alguém recebe uma ligação de um agente do inferno. Durante a chamada, uma imagem do lobo é enviada. Ao reconhecer o Cisarniano,
A misteriosa figura confirma que esse é exatamente o homem que estava procurando. Lobo, o flagelo do cosmos, a serpente de Cisárnia e o responsável por destruir sua vida. É assim que começa o caminho para a última morte do lobo, que é o próximo arco dessa HQ. Agora, comenta aí o que estão achando dessa história e se vocês querem a continuação. Não esquece de deixar like para nos ajudar e se ainda não é inscrito, se inscreve aí porque todo dia tem HQ nova aqui no canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura.